Vamos então fechando os olhos e nos sintonizando sempre com Jesus, nosso Mestre Maior, a quem agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome. Hoje vamos falar sobre o maior servidor. Maior servidor, óbvio, é Jesus. Mas ele nos orienta para que cada um de nós venha a ser um grande servidor. Um grande servidor. Não só servidor com relação aos outros, mas servidor consigo mesmo, para que possa crescer, para que possa evoluir, sempre atento às condições em que nos encontramos interiormente. Vamos ver ao longo dessa história, comentando depois, como precisamos crescer, como precisamos evoluir e nos tornarmos cada vez mais um grande servidor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Pessoal que migrou agora do YouTube, acho que está melhor, né? Migrou para o Instagram e aí parece que estão ouvindo, tá? Bom, vamos começar. De qualquer forma ficará gravado, né? Como sempre. Então, nós vamos começar falando sobre uma historinha que fala exatamente sobre o maior servidor. Essa historinha aconteceu há 2000 anos, Jesus contando na casa de Pedro, lá em Cafarnaum. Nós vamos falar a historinha toda e depois vamos fatia a fatia, para que a gente compreenda aonde a gente precisa chegar. Combinado? Não só com relação aos outros, mas com relação a consigo mesmo, tá? A história diz assim: presente à reunião familiar, Filipe, um dos 12, em dado instante perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu alguns minutos e aí contou. Grande multidão se congregava em extenso campo quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político. O primeiro era um guerreiro, agora um político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos. E não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis
aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, agora era o sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. Regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas, pelo sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetaculares. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta e, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção dos céus pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Então já deu para a gente ter uma ideia de quem era o maior servidor de todos eles, aquele que se dedicava da maneira correta. Então, uns comentários iniciais antes de fazermos fatia a fatia essa história marcante, né? Como sempre, a mensagem de Jesus é ampla, não é exclusivamente para uma comunidade, que deu essa impressão, né? Que era para uma comunidade que precisava ser ajudada. Essa narrativa se encaixa perfeitamente à vida individual, íntima, cada criatura. Nós vamos ver que essa história também é para esse campo individual. Precisamos então entender, avaliar como tem sido a nossa conduta frente aos acontecimentos em nossa vida. Como nós nos comportamos também, né, como pai, como mãe, como filho, como filha, como amigo, como vizinho, como patrão, como funcionário, e vai por aí adiante.
ora permitirmos em nós também condutas agressivas. Somos guerreiros às vezes aqui dentro, né? Ora, somos o político, ardiloso às vezes, cheio de códigos, de imposições, dividindo aqueles que nos cercam, jovens contra idosos, ricos contra pobres. Às vezes nós somos aquele filho ingrato, aquele filho que é, por exemplo, um guerreiro, está sempre guerreando com o pai, com a mãe, com o irmão. É complicado, né? Em outros momentos, intimamente, nós somos o filósofo. Com essa forma de pensar, às vezes não conseguimos unificar o grupo. Eu quero pensar, mas quero impor. Não consigo unificar um grupo. Não consigo, às vezes, unificar nem a própria família. E aí nós geramos discórdias, dúvidas. Ora, somos o sacerdote também. Queremos impor goela abaixo a nossa crença. A crença que é individual, eu quero enfiar goela abaixo do outro, como se fosse o ideal para todos. É boa para mim, pode ser que não seja boa para um filho, né? Muitas vezes estou impondo rituais. Errado, né? E finalmente, somos também, em dados momentos, aquele homem simples. Aquele homem simples que abraça. Aquele homem simples que ama. Aquele homem simples que serve. Serve sem exigências. Que ajuda, que ensina, que une as pessoas. Então, essa história que aparentemente era para uma coletividade, para um grupo, ela também se aplica individualmente a cada um de nós. Combinado? Então, vamos agora, fatia a fatia, nessa historinha. Será que o som... tá ouvindo, né? Que bom. O Almeida, a Francisca, quem mais? Tem mais gente, a Linda está no Instagram, né? Bom, vamos lá então. Vamos seguindo. Agora em fatias. A mesma historinha. Presente à reunião familiar, Filipe, então, em dado momento, pergunta a Jesus: Senhor, qual é o maior servidor do Pai aqui na terra? Jesus pensa um pouco e aí ele diz, ele vai falar do guerreiro. Grande multidão se congregava em extenso campo quando aí estacionou famoso guerreiro, carregado de espadas, medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando a todos eles ao aprendizado da defesa. Então, dá a entender que essas pessoas se congregavam num campo, estavam ali num campo e parece até que sem muito o que fazer, sem atividade, né? Que as conduzisse, portanto, para fora daquele campo, sem compromisso, portanto. Vem o guerreiro. O guerreiro instala um clima belicoso, violento, disciplina rigorosa, sem conversa, é ordem unida, né? Para todo mundo. E aí continua. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, militares, né? Dando saltos e entregando-se a perigosas corridas sem proveito real. Então o povo ficou exaltado, agitado, né? Dado a esses exercícios militares. Não estavam acostumados, né? Mas nada de proveitoso. Aí seria de se perguntar. Esse militar chegou, esse guerreiro chegou e impôs táticas, né? Atitudes de militar. Será que aquela era a vocação daquelas pessoas? Ninguém perguntou nada, né? Mal comparando. Se alguém vier e disser a mim, olha, eu te matriculei numa escola de corte e costura. Perdeu tempo. Não tenho vocação nenhuma para isso, né? Continua a história. Todavia, tudo continuou como dantes, sem rumo, ou seja, continuou na mesma, e sem júbilo, sem alegria,
sem modificação, perdendo-se muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Vamos lá. Atividade violenta. Custou até a vida de muitos. Não uniu o povo em torno do mesmo ideal. Aquilo foi imposto, colocado goela abaixo, né? Não uniu o povo. Ao contrário, deve tê-lo dividido, em razão da dor, do desgaste. Então vamos fazer uma comparação com a história. Cruzadas. As cruzadas que começaram a acontecer do século XI para frente, que era aquele exército cristão, imagina, exército cristão, né? Mas nesse exército, tinha quem participando dele, nesse exército? Diz que tinha comerciantes, clérigos da igreja, né? Foi a Igreja Católica que promoveu isso. Tinha no meio desse exército nobres sem terra, portanto não tinham o que fazer. Homens livres, que sob a bandeira da cruz seguiam da Europa rumo à Terra Santa. Para conquistar essas terras, retomar essa Terra Santa, ali onde Jesus viveu, né? Guerreiros, comerciantes sabia vender mercadoria. O clérigo sabia ficar na igreja. Nobre sem terra era aquele que tinha 5 refeições ao dia, andava com a roupa engomadinha, né? Homens livres não estavam habituados ao ritmo de guerra, mas entraram nesse exército cristão. E todos nós sabemos, a história conta a tragédia que isso foi, né? Então não deu certo com o guerreiro. Vem outro personagem agora. Jesus agora vai falar do político. E diz assim: logo depois apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, uns contra os outros, né? Os lares pobres contra os lares ricos. A gente conhece isso. Os servos contra os mordomos. E não obstante a sementeira de benefícios materiais, o ganho até do ponto de vista material, introduzidos na zona pela competição dos grupos, estavam competindo, queriam um ficar rico mais que o outro, conquistar mais que o outro. Então, em que pese essas conquistas, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Grande político, né? Muita influência, protegido pelos códigos, sede de poder. Divide então o grupo, o povo, em vários partidos, com ideais diferentes. Sem o cuidado devido, ele acabou acirrando o ânimo. Era moço contra velho, lar rico contra lar pobre. Enfim, foi aquela confusão. O progresso encontrado parecia que valia a pena, mas não, porque ele difundia o ódio entre as pessoas, o desengano, a discórdia. E o político não resiste e veio o impeachment para cima dele. Mandou ele embora. Agora Jesus vai falar de outro que vem, um filósofo. Então, depois dele, surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em várias escolas de crença, que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. É discussão para tudo quanto é lado. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si mesma. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento. Mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros
menos aptos ao esforço de elevação. Então, filosofia, né? Sem dúvida nenhuma, é importante. A filosofia, segundo Pitágoras, é o amor pela sabedoria, experimentado só pelo ser, consciente da própria ignorância. Se não está consciente da própria ignorância, ele não está procurando a sabedoria. Quando eu tenho consciência de que preciso conhecer mais, entender mais, aí a filosofia vale, né? Isso é maravilhoso. É um estímulo ao pensamento, mas que nem todos despertaram para isso, né? Então eu diria que é uma forma diferenciada de pensar e agir que nos conduz a questionar racionalmente alguma coisa. E vamos atrás, a nós mesmos e o que se constrói como resultado das nossas ações. Quero saber quem eu sou, quero saber o que eu estou fazendo no mundo, o que eu estou fazendo no meio da minha família, dos meus amigos. Então, aí a filosofia é que permite eu ultrapassar a opinião geral, ou seja, subir um pouquinho acima da multidão. Então, aí eu vou ultrapassar a opinião geral e construir uma resposta a algum problema. Sair do meio da boiada, né? Sair do meio da boiada. Então, buscar compreender e tentar mudar situações que foram assumidas por muitos. A boiada assume um determinado comportamento e segue adiante, sem raciocinar, sem procurar algo melhor. Então, ela permite mostrar a filosofia, mostrar que algo, muitas vezes, é aceito por muitos, ou simplesmente assumido, mas que às vezes é falso, ou que se mostra incompleto, superficial, mais adiante. Então, uma coisa impensada. Vamos lembrar de René Descartes, filósofo, século XVIII, um dos pais do movimento iluminista na Europa, né? Século XVIII. Esse movimento valorizava o uso da razão. Sair da boiada. A boiada vai na emoção. Onde vai o primeiro, vai todo mundo atrás, né? Então, um ideal iluminista. Um dos ideais, né? Vamos lá. Alguns dos ideais. Ele pregava a liberdade, o progresso, a tolerância, fraternidade, a existência de um governo constitucional, o afastamento entre igreja e Estado, que era uma coisa muito complicada, né? Então, era preciso, dentro da visão iluminista, questionar, duvidar de tudo que era aceito por tradição, ou porque foi dito por alguém que tinha um poder ou um prestígio, né? Como acontece isso ainda nos dias de hoje. Quem dita a regra, muitas vezes, e que é seguida pela boiada por um número grandioso, às vezes, vamos chutar aí, um cantor, uma cantora, que mal sabe falar, e de repente ela dita a regra, e as pessoas seguem sem usar. Dentro do movimento iluminista, lá na Europa, século XVIII começou, pregava-se duvidar até de Deus, para poder se chegar a um entendimento racional de Deus. Não aquele Deus, eu acredito em Deus porque meu pai e minha mãe falaram tanto dele, eu acredito. Mas você parou para raciocinar? Onde está Deus? Quem é Deus? Como compreender esse Deus? Mas eu não vejo Deus. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus na grandeza do universo. Eu vejo Deus na natureza, na planta, na flor. Eu vejo Deus numa criança. Com certeza, Ele está aí sempre, né? Então, nessa historinha que nós estamos contando, essa ideia, quando chega o filósofo naquela comunidade,
essa ideia do filósofo não cabia na mente da maioria daquele povo, porque nunca pararam para pensar e nem queriam parar para pensar. Então, muito provavelmente estavam acostumados ao pão e circo, e aquilo lhes bastava, né? Então, dá para a gente começar a imaginar a agitação que o filósofo causou no meio daquelas pessoas que não tinham interesse nenhum em procurar. E aí me lembra Jesus falando, né? Não dê pérolas aos porcos. Por quê? Porque o porco não quer pérola. Não dê grandes pensamentos ou busca de pensamento para aquele que está só querendo o pão e o circo. Ele não vai absorver isso, né? Então, vamos lembrar dentro desse episódio o surgimento da doutrina espírita. Quando Jesus diz que enviaria o Consolador prometido, que viria no tempo certo. Há 2000 anos, pouquíssimos, compreenderam a mensagem de Jesus. Estavam habituados com o pão e o circo. Poucos abriram a mente para entender. Mas Jesus diz, calma, vai chegar o tempo em que o homem começará a procurar a mensagem dele com boa vontade. Então era preciso que o homem se dispusesse a raciocinar, abrir o seu coração, avaliar aquilo que ele trazia dentro da sua mente, para ver o que era bom e o que era tradição, que ele veio trazendo de séculos e séculos. Aí vem a doutrina espírita, século XIX. Após o início desse movimento iluminista, né? Surge o Consolador porque muitos, não todos, muitos, diria até que poucos diante de toda a população, mas muitos já estavam dispostos a encontrar algo novo que satisfizesse o seu coração. E agora, na historinha de Jesus vem o sacerdote. E diz assim a historinha. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. Para adorar o Pai tinha que ter regra. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Já é uma regra. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. Dobrava joelho, levantava, dobrava joelho, tinha regra, tinha horário, mas as dificuldades continuaram as mesmas. Continuava a história. No extenso domínio, aquela região, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Vamos comentar. Vejo Jesus, nessa história falando do sacerdote, se reportando, por exemplo, aos fariseus. Lá, na época em que ele narrou essa história. Fariseus, como ele dizia, sepulcros caiados, né? Uma aparência bonita, mas internamente não estava legal, né? E o povo, então, nessa historinha, se limitou à adoração numa forma antiquada, né? A velha lei. Seguia porque a lei mandava, era uma obrigação, não era um sentimento. Adorar a Deus por obrigação não faz sentido. Essa adoração a Deus é amor, é sentimento, é gratidão. Se não for assim, é vazio, né? Não vai nada. Então esse povo se limitou a essa adoração, tipo lá atrás. Apenas seguir regras, normas, rituais, adoração em hora certa. Não, Deus não pode ser adorado em hora certa. Passou da hora, então só adoro amanhã. Não. Nessa historinha,
os problemas fundamentais daquela comunidade: comida, segurança, higiene, fraternidade, tudo isso continuavam. As pessoas estavam apenas entorpecidas, à espera de um milagre. Não é o filme, mas à espera de um milagre. Alguma coisa vai acontecer, né? Ainda hoje acontece isso, com muitos. Como é que está a tua vida? Está assim, está difícil. É porque Deus quer. Deus quer? Vai batalhar, meu amigo. Vai lutar, que você vai ver que Deus quer é que você seja feliz. Mas Deus quer assim. Não, Deus não quer assim, não. Não quer. Continua à espera de um milagre. Ainda na historinha, não havia diretrizes de trabalho, era só adoração. Para a vontade, ter vontade, era só adoração. Para o progresso, para a alegria, era só adoração. Era só dobrar os joelhos, nada mais que isso. E continuavam então os fantasmas, a doença, a morte, a ignorância. Nos dias de hoje, o que acontece com muitos? Perderam a mensagem de Jesus. Jesus é para a vida toda, para todos os locais. Não é para estar dentro de uma igreja, de um centro espírita, de um templo. Não. Jesus é para o mundo. E Jesus é a mensagem de Deus. Então Jesus vem nos falar do esforço, da vontade, do amor ao próximo, da dedicação. Não de ficar com os joelhos esperando que Deus mande, né? Do alto a única coisa que cai é chuva. Fora isso, nada mais. Então, quanto ao ensinamento moral do Cristo, muitos, ao longo desses séculos todos, acabaram vários segmentos, ficando apenas voltados àquela parte mística e não exatamente um aprendizado moral para o mundo inteiro, para todas as atividades, né? Vamos seguindo? Então nós vimos que passou o guerreiro, passou o filósofo, passou o sacerdote, passou todo mundo. Agora chegou um homem simples, um homem do povo, né? Olha a história como é linda, como Jesus toca o nosso coração. Quantos homens simples estão mudando a caminhada do mundo? Quantas pessoas, né, buscando a parte da simplicidade, dessa ligação mais profunda com o alto, conseguem modificar a si mesmo e auxiliar o próximo a se modificar, né? Vamos lá? A história diz assim: certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Esse homem não trazia armas, não trazia escrituras, nem discussões, nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo, ele revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetaculares, nada. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, ele rendia culto sincero ao Pai. Só por isso, né? Gestos de bondade pura e constante. Aí ele estava ligado ao Pai. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Ele estava mostrando como é que se muda o ambiente. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas que ele tinha. Agora nós estamos pensando em Jesus, né, fazendo isso tudo. As horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Quantos nesse mundo fazem isso? A exemplo do que Jesus fez.
Ele, esse homem simples, aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas, instalou uma escola modesta, mas instalou uma escola. Em breve, ao redor desse homem, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Tudo que os anteriores quiseram impor, era o filósofo, era o político, era o sacerdote, era o guerreiro, não conseguiram. Ele, com a simplicidade dele, num coração simples, puro, conseguiu tudo isso. Com o espírito de trabalho, conta a história, com o espírito de trabalho e educação é que ele difundia. A defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa, o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo de todos permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Ninguém pensava mais em si, pensava na comunidade. Calou-se então o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Estava encantada com essa história do mestre. Após contemplar o horizonte longínquo, Jesus, após contemplar o horizonte longínquo, ou seja, levaria muito tempo para que isso viesse a acontecer na terra, mas viria, como já está vindo. Então Jesus, em longos instantes de pensamento mudo, ele terminou assim: em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Muitos distribuem o bem, sem sombra de dúvida. Quantos sacerdotes, quantos políticos, quantos filósofos distribuem, sim, sem sombra de dúvida, bem intencionados, distribuem, Mas aquele que educa o espírito eterno está voltado para o espírito, para a evolução dos espíritos, dos outros que o cercam, ensinando e servindo, ou seja, dando o exemplo acima de tudo. Esse paira acima de todos, concluiu Jesus. Então, para concluir, vamos pensar. Esse último, esse homem simples, carregava dentro de si o que os outros não carregavam. Esse homem simples, dentro da sua simplicidade, dentro da sua não formação, não tinha educação, não tinha escola, não tinha nada. Mas esse homem simples, bondoso, ele carregava dentro de si a essência do ensino de Jesus. Os outros não carregavam isso. Então, queremos ser, nós, o maior servidor do Mestre que pudermos, em todos os ambientes. Precisamos começar por nós. Mas temos que levar esse trabalho de servir, levando Jesus para a nossa família, para o nosso ambiente de trabalho, para a escola que frequentamos, para a roda de amigos, para o mundo, de um modo geral. Queremos ser melhores servidores. A lição Jesus deixou. Que a gente preste muita atenção, para que possamos dar da essência do Mestre para todos os outros. Só que para dar da essência do Mestre, nós temos que nos aplicar no entendimento daquilo que Ele nos deixou.
todos os ensinamentos, né? Então aquilo que está no Evangelho, o sermão da bem-aventurança, né? O sermão da montanha, todos os ensinamentos, a humildade, o amor, a pureza de coração, a misericórdia, né? Perdoar. Quando fazemos isso, nós estamos colocando em nós a essência do ensinamento dele. E quando formos atuar fora, poderemos ser a exemplo desse homem simples, ser aquele que distribui através do exemplo. Combinado? Espero que o pessoal do YouTube esteja ouvindo, né? Tomara. De qualquer forma, fica gravado aquilo que nós estamos deixando hoje. Tá bom? Vamos encerrando então com a prece. Pediria então que todos fechem os olhos e vamos trazer à nossa frente Jesus. Mas que Jesus? Podemos trazer sim aquela figura bonita que foi pintada, né, nos quadros. Não há problema nenhum de trazer, é maravilhoso isso. Mas nós precisamos trazer para dentro de nós o ensinamento. Ele disse que era o caminho, a verdade e a vida. Quantos ficam adorando aquela figura pintada nos quadros, que é bonita, sem sombra de dúvida, mas ficam apenas nisso e não se aprofundam no caminho, não constroem a verdade e não encontram a vida. Então que cada um de nós se aplique nessa busca. É necessário. E quando nos aplicarmos com a maior intensidade que pudermos na busca desse caminho, na construção dessa verdade e entender a verdadeira vida, estaremos em condições de espalhar, através do exemplo, do sorriso, do abraço, espalhar tudo isso no coração daquele que não encontrou Jesus, daquele que está padecendo, daquele que se sente abandonado, daquele que não encontra o caminho. Não encontra o caminho, portanto não constrói verdade alguma. E que vida ele leva? Vamos trabalhar, todos nós, nessa busca. Que assim seja, graças a Deus. Bom, tivemos um probleminha então hoje, né? Com o problema do YouTube, com o som. Espero que tenham migrado, né? E aí nós temos o Gé. Ô Gé, tudo bom, filho? Claudete, tudo bem? Doutor Faria. Migrou para o YouTube, doutor Faria. Nós vamos ver o que aconteceu aqui, né? Não era para ter acontecido isso. E aí nós temos o Gé pulou para o outro lado, né, Gé? Maria Gelsi, Maria Leone, tudo bom, Maria Leone? Quem mais está? A Viviane, tudo bem, prima? Tudo em ordem? Luiz, a Vanessa, Landinha, tudo bom, Landinha? Quem mais? Raquel Oliveira, Fia Silva, Flávia Paparelli, Fred, tudo bom, Fred? Tem mais gente aqui. Odilene, tudo bem, Odilene? Emia Borges. Bom, todos vocês aí, muito obrigado por estarem juntos conosco e que na próxima semana, não é certeza que a gente vai poder estar na próxima semana, acredito que não vai dar, mas a gente vai comunicando, tá? Mandando mensagens aí, colocando na rede social, tá bom? Pessoal, muito obrigado, grande abraço, obrigado pela paciência, tá bom? Tchau, pessoal, muito obrigado, viu? Tchau, tchau.